O Conexão Ciência e Cultura está de volta. Nessa edição, você confere a palestra de Mari Del Priore sobre biografias históricas. Ela coloca em questão a importância desse gênero literário para a construção do processo histórico. E caí nessa figura fantástica, que é uma figura extremamente atual, do Príncipe Maldito. O Príncipe Maldito nada mais é do que um bad boy, um garoto maldito, um garoto que tem todo tipo de problema. Vou começar pelo problema da solidão, do isolamento, É um problema de um narcisismo incontornável. Tudo isso tem tudo a ver com os dias de hoje. A gente sempre conhece um príncipe maldito. Na classe de vocês deve ter pelo menos uma meia dúzia. Sempre tem algum príncipe maldito em algum lugar. E aquela pessoa que rompe com a família, aquela pessoa que tem ambições enormes, que constrói castelos no ar, mas depois não consegue colocá-los de pé. Só que esse cara existia, e ele era simplesmente um neto de Dom Pedro II, o nosso famoso imperador Papai Noel, e que ninguém nunca tinha ouvido falar desse garoto. E, além dele ser uma figura extremamente contemporânea, quer dizer, com todo o tormento, com toda a angústia de um jovem contemporâneo, ele trama contra o império, ele trama contra a família, ele tenta tirar o avô do trono, ele tenta tirar a tia do trono. Então, essa era uma história absolutamente fantástica. O indivíduo existia, estava lá, tinha nome, endereço, telefone, e ninguém conhecia. E como é que você começa a trabalhar uma figura dessas que ninguém sabe, que não tem história? É dentro dos arquivos. E é incrível, eu digo sempre, como a gente arranha, basta arranhar, e aí tudo aparece. Os jornais falavam abundantemente do que esse menino fazia, porque ele era adorado pela população do Rio de Janeiro. Ele era uma figura um pouco celebridade da época. Era um garoto muito bonito, vivia sozinho num castelo, porque o irmão dele estava estudando ainda, e montava a cavalo, então todo dia os portões se abriam, aquele rapaz saía num corcel, um cavalo maravilhoso, para fazer a sua voltinha lá pela Floresta da Tijuca, dar um beijo no avô, voltar depois para o castelo. Era um menino adorado. E havia, de fato, e eu mostrei isso nesse meu último livro, Castelo de Papel, em que eu trabalhei com a princesa Isabel, havia uma disposição para uma mudança no Brasil no final da segunda metade do século XIX. E esse menino podia significar mudança. Podia significar mudança se ele não fosse louco, se ele não fosse depressivo, se ele não fosse um maníaco depressivo, que é o que vai depois aparecer. Quer dizer, a loucura desse menino é uma coisa que começa a se manifestar quando ele vê o castelo que ele construíra no ar, quer dizer, a ideia de ser o imperador do Brasil não consegue se colocar de pé. Mas são documentos que contam a história. Quer dizer, eu achei o personagem, por acaso, aliás, eu nem me lembro, acho que estava pesquisando, acho que nem me lembro mais qual é o livro que eu estava fazendo, mas eu caí nesse nome, Pedro Augusto de Saxe-Coburgo, e foi assim que eu fui atrás desse tema. E vou sempre atrás de temas a partir das informações que eu tenho dentro dos arquivos. A gente, por vezes, encontra coisas saborosíssimas. Eu, quando estava fazendo, por exemplo, esse Castelo de Papel, eu fiquei enfurnada lá no arquivo do Museu Imperial, que, aliás, é uma mina, tudo bem, é longe para vocês, mas aqui também, em Minas, vocês têm arquivos absolutamente maravilhosos. O Museu Imperial tem um arquivo que os próprios arquivistas não conhecem. É muito curioso quando a gente começa a ir muito nos arquivos, começa até a saber mais do que os próprios arquivistas. O diário da Condessa de Barral, contando as aventuras amorosas dela com Dom Pedro II, que é um diário gozadíssimo, em que eles ficam trocando, uma coisa de namoradinhos do século XIX, cartinhas. Ela manda o diário para ele, dizendo: ontem estive numa peça de teatro sensacional, o artista tal tem uma dicção maravilhosa. Aí ele escrevia com aquela letra atrapalhada dele do lado: como eu queria estar do seu lado. Ou quando ela diz que ela vai para Roma e que do quarto dela ela vê, enfim, a Basílica de São Pedro. Ai, como eu queria chegar de balão até o seu quarto. Então você vê ali a conversa de namorados do nosso imperador, que, como eu digo muito bem nesse livro sobre a Barral, o imperador é um imperador de pijamas, um indivíduo mais burguês, mais sem graça do mundo, cara que não limpava as unhas, que vivia batendo nas costas de todo mundo, um costume absolutamente intolerável na aristocracia europeia. Só dava gafe, comia com a faca, derramava o vinho, era a risada de todos os criados das grandes casas que ele frequentava. Então, é um imperador completamente diferente esse que aparece nessa correspondência. A correspondência estava lá jogada dentro de uma gaveta.
Aí você começa a insistir, mas olha, eu ouvi falar que aqui tem tal documento, mas olha, eu ouvi falar, o doutor Mindlin me disse que tem cópia aqui, vamos procurar, mas já viu aqui, já viu ali, e as coisas começam a aparecer. E curioso que esses livros encadeados, né, foram me levando para dentro da intimidade da família real, uma família que hoje, imperial, que eu hoje conheço bastante bem, sei até que o Dom Pedro II usava dentadura, descobri numa cartinha que a Condessa de Barral manda para a Princesa Isabel. Quer dizer, você começa a ficar tão dentro do universo, né, de um determinado grupo, que você vai, um documento vai puxando o outro. Então, eu acho que o trabalho que nós temos que fazer daqui para frente é um trabalho muito grande, sobretudo aqueles de nós que, de fato, esposam a ideia de fazer história, né? Eu lembro sempre que a palavra responsabilidade, aqueles que têm responsabilidade de ser historiadores, na raiz dessa palavra, etimologicamente falando, existe essa expressão latina, expondere, responsabilizar-se. Expondere quer dizer esposar, casar-se, quase contrair matrimônio, quer dizer, é uma agenda comum. Então, aqueles de nós que queremos nos responsabilizar pelos avanços da história, que queremos dar uma voz para o passado, que queremos saber quem somos, quem foram os nossos antepassados, os nossos avós, nós temos que nos organizar um pouco melhor, porque realmente a coisa está um pouco frouxa, né? Tudo bem que a vida está difícil, todo mundo passa 2 horas no ônibus, todo mundo tem que pagar a conta no final do mês. Tem essa coisa também, né, Caio? De ganhar grana, todo mundo tem que pagar as contas, quer dizer, todo mundo tem que trabalhar, não dá só para pensar um mundo ideal, onde as lutas sejam as lutas ideais, as lutas de ideias. Mas é preciso também usar a internet para criar novas agendas para o historiador brasileiro. Para mim foi uma delícia trabalhar com a Princesa Isabel, mostrar que ela não tinha nada de abolicionista, que o marido dela era um visionário, era um craque, todo mundo sempre achou que o coitado do Conde d'Eu era um chato, que falava tudo errado, com acento francês. Mas o cara está desde 1870 dizendo, gente, a República está batendo as portas, nós temos que fazer abolição. Ele faz a abolição, inclusive, no Paraguai, depois da guerra, né? Então, é muito fácil a gente trabalhar quando a gente tem uma documentação abundante, né? E no caso da família imperial, eu ainda fiz alguma coisa bem diferente, viu, Silvia, que foi fazer não só a biografia cruzada do casal, que foi muito legal, que eu já tinha feito com Dom Pedro e a Barral, mas eu procurei ver como é que essa família era vista de fora. Eu fui para a Bélgica, fiquei lá em Bruxelas, enterrada nos arquivos, né, e vendo, primeiro, o que é correspondência. Todo mundo fica tentando definir correspondência. A avó do Conde d'Eu, para vocês terem uma ideia, era uma velhinha que escrevia deitada na cama. Ela escrevia 1000 cartas por mês. O Dom Pedro, na vida toda, a existência dele, de imperador brasileiro, eu acho que ele não tem 100 cartas. Quer dizer, correspondência é isso. Correspondência é uma troca, é um exercício de reciprocidade. Nós não temos nada parecido aqui. E foi muito legal também ver como é que o sogro da Princesa Isabel via o Brasil, né, via a situação do filho, que era um rapaz pobre, né, é o que eu digo, pobre que casa com a feia. Então, dá tudo certo, né? São felizes para sempre. E a imagem do Brasil lá fora, que é uma coisa que eu não sabia. A Guerra do Paraguai foi vista pelos franceses como a agressão de um Estado imperialista sobre uma pequena república. Aquilo era um tapa na cara. A escravidão, né, que nós falamos tanto da escravidão, se a gente olha como os franceses olhavam a escravidão no Brasil, é um negócio da vergonha, que nem a gente tem vergonha hoje da corrupção no Brasil. Quer dizer, era uma mancha, né? A Condessa de Barral passa o tempo todo dizendo para Dom Pedro, faça a abolição, você não pode vir para a Europa sem antes fazer a abolição. Quer dizer, a escravidão era realmente vista como uma coisa horrorosa, incivilizada, bárbara, selvagem. Então, é legal quando você chega numa documentação muito vasta, né? No caso do Conde d'Eu, então, eu sei exatamente o que eles faziam todo dia, porque ele escreve todo dia para Paris. Agora, é legal você chegar também nos personagens que são completamente desconhecidos. Quer dizer, pegar pessoas que não têm um histórico de evidência, né, no nosso, enfim, naquilo que já foi traçado, e tentar fazer a biografia dessas pessoas. Porque é o caso do Príncipe Maldito, mas o Príncipe Maldito tinha uma certa visibilidade, ele aparecia nos jornais, mas nós podemos usar a história oral hoje para reconstituir histórias de família. Eu, quando trabalhava no Arquivo Nacional, que eu passei quase 2 anos e meio lá, que foi a época que a gente restaurou o arquivo, eu fiz uma experiência linda, que, de certa maneira, ensina muito sobre as biografias dos anônimos da história. Eu convidava velhos de um determinado bairro
para conversar com crianças da escola pública daquele bairro. E a brincadeira chamava-se baú de história. O velhinho tinha que tirar de dentro de um baú uma peça qualquer, que podia ser uma peça profissional. Eu me lembro de um sapateiro que tirou um instrumento de trabalho, de uma senhora que tirou um vidro de perfume, uma outra que era costureira, que levou as linhas, né, com as quais ela trabalhava. E, através desses percursos, né, pessoais, as pessoas contavam a história do bairro. O programa de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da PUC-TV e entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Até a próxima!